Hoje é terça-feira e o texto da nossa meditação se encontra em Miqueias, capítulo 7, o versículo de número 7, que diz assim: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O tema que temos meditado nesta semana é promessa para os dias difíceis. Nós estamos aqui diante de um texto do profeta Miqueias, que viveu aí na metade do século VIII, e quando ele disse essas palavras, tudo ali estava vivendo na corrupção. Tanto o governo como a religião, a moral das pessoas, estava tudo mergulhado em um erro profundo. E o profeta, ele se recusa a fazer o que todo mundo estava fazendo. E do versículo 1 ao versículo 6, ele vai colocar as maldades que estavam sendo cometidas e que não havia um justo sequer na terra, e que o melhor de todos os homens era pior do que um espinho, um espinheiro, para você ver o tanto que a maldade estava no volume máximo naquela época. E é interessante quando chega no versículo 7, Miqueias ele fala, ele coloca aqui o porém, que é uma conjunção que denota oposição. Sempre depois do porém vai vir alguma coisa contrária do que foi falado outrora. E ele fala o seguinte: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Eu quero tirar 3 lições preciosas deste pequeno versículo. A primeira lição, ele aqui toma uma decisão de fé. E qual é a decisão? Olharei para o Senhor. Olharei para o Senhor. Talvez você esteja vivendo um momento difícil, enfrentando lutas, passando pelo vale da sombra da morte, degustando tristezas, e talvez você não sabe mais o que fazer, você está impotente diante de uma situação. E o que esse texto nos convida é, nos momentos difíceis, voltarmos os nossos olhos para o Senhor. E a palavra aqui em Miqueias está escrito Senhor com letra maiúscula, que aponta para um dos nomes de Deus, que é o Elohim. E Elohim é o Deus que está no controle de absolutamente tudo. Ele é o único Deus verdadeiro, Ele é o Criador, Ele é o Rei, Ele é o Juiz, Ele é o Salvador, Ele é tudo isso. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos perceber vários exemplos de pessoas que estavam passando por dificuldades e mesmo assim continuaram olhando para o Senhor. Quando lemos Isaías capítulo 6, a Bíblia diz que o rei Uzias estava morto. E naquele momento de crise, Deus dá uma visão para Isaías. E Deus mostra para Isaías que o trono humano estava desocupado, mas Deus ele estava sentado num alto e sublime trono, e o controle de tudo se encontrava nas suas mãos. Quando nós olhamos para o momento em que Jesus chega na 4ª vigília da noite e Pedro então pede para ir até com ele, e Jesus fala para ele vir ao encontro dele, e quando Pedro vai, no momento em que ele olha para Jesus e pela fé ele caminha por sobre as águas, ele vive o sobrenatural. Mas a partir do momento que ele deixa de olhar para Jesus e olha para as circunstâncias, o coração dele enche de medo. E acontece que ele começa então a afundar. O olhar para Jesus nos faz viver o sobrenatural. O olhar para as circunstâncias enche o nosso coração de medo e nos derrota. Quando ali os amonitas, os meunitas e os moabitas se levantaram contra o rei Josafá, ali em 2 Crônicas, capítulo 20, e ali no versículo 12, ele faz uma oração. Ele fala: Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não tenho recurso para vencer essa multidão, porém os meus olhos estão postos em Ti. Tenha uma decisão de fé. Para de olhar para os seus problemas e volte os seus olhos para o Senhor, porque nós sabemos que somente dele é que vem o nosso socorro. E se você olhar para ele, o seu coração vai encher de fé e você vai continuar firme. Então, pare de olhar para as circunstâncias e olhe para o Deus que está acima das circunstâncias. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse dia.
Muito obrigado por esta palavra. Nos ajude, Deus, a parar de olhar para os problemas, a parar de potencializar as dores, a parar de ficar alimentando os nossos medos e a olhar para o Senhor, Pai. Porque o Senhor é o nosso tudo e o Senhor é o Deus que sempre intervém em nossa história. Muito obrigado. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua terça-feira.